Olá pessoal, tudo bem, gente? Então, na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estudar um pouco a área do campo semântico, tá certo? E vamos aprender um pouquinho mais sobre as figuras de linguagem, tá? Ó, antes de a gente começar as figuras de linguagem, entrar nesse universo, eu quero falar um pouquinho sobre semântica para vocês. Preste atenção nesse esqueminha que eu fiz aqui pra gente. Olha só. Então, quando eu penso em campo semântico, tá? Todo mundo tá vendo aí direitinho? Eu penso em sentido. Toda vez que a palavra semântica aparecer para você, você vai estar pensando em sentido, tá bom? Análise semântica, tudo que tiver a ver com esse nome, você vai lembrar aí, ó, sentido, ok? E dentro desse campo semântico, nós podemos observar que as palavras, elas podem ganhar a observação acerca de dois amplos universos. Por exemplo, eu posso pensar no universo da aplicação da linguagem, né, do universo das palavras, no âmbito literal, que seria aquele sentido dicionarizado, que seria aquele sentido da palavra que a gente chama de denotativo. É a palavra no seu sentido real, é a palavra no seu sentido não figurado. Por quê? Quando eu penso em sentido figurado, eu estou pensando na palavra ganhando conotação, ou como muitos falam também, no sentido metafórico. Ou seja, o que é que você vai gravar, vai pensar? Muitas vezes, quando nós estamos estudando um texto, estamos fazendo essas aplicações, a primeira coisa que a gente vai observar é se aquele texto ele tem um caráter real, não é? Como, por exemplo, um gênero textual como a notícia. No âmbito da notícia, não cabe a gente empregar palavras que possam ter, por exemplo, uma interpretação que não seja no sentido literal, que não seja no sentido real da palavra. É um gênero textual referencial, tá? Ele busca a informação no seu sentido literal. Então, as palavras serão também usadas de tal maneira. Agora, quando eu penso textos literários, quando eu penso textos da esfera artística, em que a palavra pode ser usada aplicando a função poética da linguagem, que é aquela que nós vamos brincar com as palavras, é aquela que nós podemos abusar da criatividade, da imaginação na construção do texto. Aí é onde aparecem as palavras com sentido conotativo, com sentido figurado. Você já parou para pensar que eu falei no início da aula em figuras de linguagem e que a gente está pensando na palavra no sentido figurado? Veja como as coisas se conectam, tá vendo? Então, quando eu pensar nas figuras de linguagem, eu vou estar pensando nas palavras empregadas normalmente nesta esfera de sentido, que é o sentido figurado. Então, vem comigo, porque a gente vai estudar agora o primeiro tipo de figuras de linguagem, as figuras fonéticas. Vamos lá! E aí, pessoal? Vamos para a nossa primeira parte, tá certo? Do estudo das figuras de linguagem. E o primeiro grupo que eu selecionei para a gente foi figuras fonéticas, também chamado de figuras de som. Por quê? Olha só, na parte da gramática, que a gente se destina a estudar o som das palavras, o som das letras, o som das vogais, tá bom? A gente chama de fonética, tá certo? É a parte do estudo do som. Então, dentro das figuras de linguagem, aquelas figuras que também se destinam a estudar
o som, a trabalhar com essa parte sonora, são as figuras de som, são as figuras fonéticas. Agora, para você gravar, para você não esquecer, uma dica bem legal. Quando você pega o fone, para você ouvir alguma coisa no seu celular e tal, você percebeu que fone, fonética, tem o mesmo radical? Esse radical, tá certo? Fone, ele é que significa estar ligado ao sentido sonoro, som. Então, sempre que você tiver a ideia de fone, é a ideia do som. Kelly, quais são essas figuras fonéticas? Bora lá? A primeira figura, tá certo? É chamada de onomatopeia. E essa figura, ela representa o quê? Olha aí o slide da gente. Nessa figura, eu tenho, né? Ela consiste na imitação do som ou da voz natural dos seres. Ou seja, quando você olha aí, né, as tirinhas, os quadrinhos, é muito comum que haja onomatopeias, tentando representar por meio de palavras alguns sons que nós temos no nosso cotidiano. Quando você olha essa bomba aí, ó, bum, o que é que ela está tentando representar? O som da bomba explodindo. Já na segunda imagem, né, você tem a Mônica que vem aí, ó, olha aí aquelas palavrinhas que estão tentando representar, né, aquela letrinha, como se ela tivesse com raiva, né? Certo? E depois, no segundo quadrinho, o pum, que vai fazer a gente pensar justamente que ela fez o que com o Cebolinha? Bateu no Cebolinha, desceu o pau no Cebolinha. Eles que vêm brigando, né? Então, essas duas palavrinhas aí que nós temos representam o que a gente chama de onomatopeia. Olha só, meu amor, quando eu falo em onomatopeia, eu também posso representar isso não só para ações do nosso cotidiano, para objetos, por exemplo, um relógio, né? Eu tenho lá o tic-tac, uma ação feita ali a Mônica, né? Batendo no Cebolinha, o pó, né? O pó lá. Você pode ter também, sei lá, quadrinho, splash, né? Tibum, para um mergulho, um toque-toque para uma batida na porta. Tudo isso é o quê? Onomatopeia. E atenção, tem gente que costuma confundir com outra figura de linguagem, chamada prosopopeia ou personificação. Cuidado para não confundir, tá bom? Isso é outro caso que nós vamos ver em outra aula, ok? Onomatopeia também pode representar vozes de animais. Por exemplo, olha, quando você escreve lá au, au, o cachorro, ele não faz au, au de verdade. Ele não chega para você e faz assim, au, au, né? Ele não tá falando conosco. Agora, eu acho que escuto aquilo. Então, a gente leva para o papel aquilo que a gente acha que está ouvindo, né? Esse au, au, né? Esse piu, piu, o cocoricó, tá bom? Então, para vozes de animais, também, tá certo? Isso tudo que nós representamos aí, eu tenho como nome o quê? Onomatopeia. Mas é só onomatopeia que a gente tem? Não. Nós também vamos ter a aliteração e a assonância. Gente, no caso da próxima figura, que seria, que seria aí pra gente, ó, a assonância. Ela vai trabalhar com o quê? Estão vendo aí o slide? Ela trabalha com a repetição do som das vogais. Kelly, eu não entendi. Eu vou explicar para vocês. Vejam. Quando eu coloco que a assonância trabalha com a repetição do som das vogais, é porque, olha para mim, você, em gramática, em língua portuguesa, na parte de ortografia, vai lembrar que as nossas vogais, elas não têm sempre, né, o mesmo timbre. Ora, eu posso ter o som aberto, ora o som fechado. Às vezes um efeito, né, nasal pode ser provocado
quando, por exemplo, o A está acompanhado de M ou N, né? Que aí ele vai virar AN, vai ter aquele som mais fechadinho. Então, as nossas vogais, elas vão ter, né, timbres diferentes. E no caso, para que eu tenha uma assonância, eu preciso ter o mesmo som. Não é somente identificar a letra. Lembre que nós estamos trabalhando com o som, tá bom? Então, quando você vê aí o exemplo no slide, meu amor, raia, sanguínea e fresca a madrugada, perceba que os As que eu destaquei, eles têm o quê? Eles têm em comum o mesmo timbre, tá? Que é o A com som aberto, ra, ya, né? Fresca, a, madrugada, tá certo? Veja que ele está com som aberto. Veja quando eu falo sanguínea, o A mudou o timbre. Como ele mudou o timbre, então mudou exatamente, né, a frequência. Aí eu não posso marcá-lo como sendo parte da minha assonância, ok? E no segundo exemplo, são versos de uma música de Caetano Veloso. Sou. Olha o timbre do O, fechado. Sou, o. Aí veja como esse mesmo timbre se repete no mulato, nato, no, sentido, né? Lato, né? Democrático, tá certo? Litoral. Percebem que o O com timbre fechado repetiu-se, não é isso? Agora, o A com timbre aberto novamente nas palavras, ó, mulá, na, lá, né? Mulato de novo, democrático, do litoral, não é isso? Então, o A com o som aberto e o O com o som fechado. Perceberam? Que nesses casos nós temos o quê? A repetição de sons vocálicos iguais, tá certo? Não vai olhar a letra, você vai ficar atento ao fonema, você vai observar o som, tá certo? Todo mundo entendeu isso? E a terceira figura, qual é ela? A terceira figura, meu amor, olha aí, você tá vendo o slide? É a literação. A literação, ela diz o que pra gente? Ela consiste na repetição de fonemas consonantais no decorrer de uma palavra ou de um texto. Viram a diferença? Quando eu falei na anterior, eram fonemas vocálicos e agora são fonemas consonantais. Todo mundo entendendo? Então, cuidado! Na língua portuguesa, às vezes, eu tenho uma consoante, uma letrinha, mas que tem um som de outra consoante, de outra letrinha. Tem que ficar muito atento a essas questões de ortofonia. Por exemplo, eu posso ter um S, tá certo? Reproduzindo um som de um Z. Certo? Quando você pega isso, aí você fica, e agora? Será que pode, havendo uma sequência, formar uma aliteração? Pode, meu amor, porque o importante é o som, não é a letra. Está entendendo? Quando você pega, por exemplo, essa rima aqui, não que a rima esteja formando uma aliteração, mas só para você ter um exemplo, ó, nesses versos da música, de Marisa Monte, ó. Bem que se quis a música. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. O quis e o feliz, né? A professora aqui cantou um pouquinho para vocês. Não sei se saiu muito legal, né? Mas a ideia é que você escute, né? O quis, porque por e querer sempre com S e nunca com Z. E o feliz, que se escreve, né, com Z de zebra. Mas perceberam que eles mantêm uma relação de repetição sonora? Quis, feliz. Muita gente, por sinal, escreve, né, esse quis com Z. Não sei se é o seu caso, não é?
Se era, já corrija aí. Norma culta na veia, se ligue, tá bom? Então, isso aqui é um caso desses que a gente teria que prestar atenção, meu amor, ok? O exemplo do nosso slide. Velho vento vagabundo, de Cruz e Souza, esse verso. Você está vendo a repetição, né, do V. O V fica fácil, né? Até porque ele vai ter apenas essa sonoridade, tá bom? Já no segundo exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente tem aí um exemplo de um clássico trava-língua, né? A repetição desse R, ele tá aí na mesma frequência, com o mesmo som, tá certo? Então, é um exemplo de aliteração, ok? Outros trava-línguas, gente, olha cá, também podem apresentar aliterações e até mesmo assonâncias, porque é justamente esta repetição que promove, que provoca dentro do texto o efeito de travar, né? Quando você pega, por exemplo, a aranha arranha a jarra arranha a aranha, nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha a aranha. Depois eu escrevo para você se você quiser. Olha só, nesse trava-língua que eu falei aí para você, perceba como eu tenho o R e o RR, né? Fazendo essa frequência aranha, arranha, a jarra, arranha, a aranha. E a pessoa pode, justamente por tal aliteração, se confundir, se complicar e travar. Essa é a brincadeira do trava-língua, tá bom? Então, gente, pra gente realmente finalizar, amarrar o nosso tópico da aula de hoje, nós falamos sobre as figuras fonéticas e vimos que foram quantas? 3. A onomatopeia, que é aquela que trabalha com a criação, a invenção de palavras para tentar reproduzir sons do nosso cotidiano, não é? Ações, né? Gestos, barulhozinho de algum objeto, tá? Ou até mesmo, né, vozes de animais. E vimos também a assonância e a aliteração, que trabalha com a repetição dos fonemas vocálicos para a assonância e consonantais para a aliteração. Espero que você tenha aprendido bem direitinho e, se precisar, revise depois a nossa aula. Um beijo para você e foco no vestibular. Valeu!